Olá pessoal, mais um vídeo. Agora a gente vai começar com aplicações da derivada, tá? E a primeiro assunto que a gente vai tratar, né, seção 4.1 do nosso livro texto, são valores máximos e mínimos de uma função. Ok? Então a seção 4.1 trata desse assunto. Tá? Vou resumir para vocês aqui mais ou menos qual que é o problema que a gente vai tratar, ok? Então, o próprio nome diz valores máximos e mínimos de uma função, tá? Então, o problema que a gente vai tratar aqui é o seguinte: suponha que você tem uma função f, tá? Essa função, vou até colocar de outra cor aqui, ela está definida num certo domínio D, ok? É um subconjunto dos reais, ok? Em R, para cada x associa f de x. Então, suponha que a gente tem uma função, tá? O que a gente vai se interessar nessa seção, e depois a gente vai ter muitas aplicações nessa linha, é verificar se esse número aqui, ó, máximo do conjunto f de x com x pertencente a D existe, tá? Então, a gente está interessado em ver se a nossa função f, né, ela assume um valor máximo no domínio D, tá? Então, isso é uma notação muito usual, tá? Maximizar f de x com x no domínio D, tá? É bem comum, inclusive, a gente tirar a notação de conjunto aqui, tá? Então, a gente quer maximizar f de x no domínio D. O que a gente estaria dizendo aí? Para cada x que entra aqui, sai um cara que a gente chama de f de x, ok? Então, você faz entrar todo mundo aqui, todos os caras do domínio. Então, vai sair f de x para todos esses caras. Esse conjunto, né, é chamado imagem, ok? Então, no final das contas, o que a gente está querendo, né? Vamos só colocar aqui. O que é a imagem de f? Exatamente o conjunto dos f de x com x em D. Ou seja, é o conjunto de todas as saídas. No final das contas, esse problema aqui, esse problema aqui se resume ao seguinte: tentar identificar o valor máximo do conjunto imagem, tá? E, analogamente, outro problema é tentar buscar o valor mínimo, tá? A gente vai ver que nem sempre máximos e mínimos, ou máximo e mínimo, existem, ok? Tá? E a gente vai ver que tem algumas condições que garantem, né? Condições na F, no domínio D, que garantem a existência de máximo e mínimo. E mais do que isso, lá no finalzinho a gente vai tentar buscar um algoritmozinho, né? Se a função F for de determinado tipo e o domínio D for de determinado tipo, então a gente pode pensar em tentar buscar esses valores máximo e mínimo da função, né? Naquele domínio que foi dado. Ok? Então, só para ilustrar aqui, suponha que a gente tem uma função f aqui, um problema bem simples, tá? O domínio D vai ser isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a imagem vai ser um real. O que essa função vai fazer? Por exemplo, o ponto 1, ele vai ser levado no menos meio. O ponto 2, eu estou definindo ela, ok? Ele vai ser levado no 1. O ponto 3, ele vai ser levado no 2. O ponto 4 vai ser levado no menos 0,25. O ponto 5 vai ser levado no menos 0,5. O ponto 6 vai ser levado no 3. E o ponto 7 vai ser levado no 5. Então, suponha que você tem essa função, f, que atua nesse domínio. O contradomínio são os reais, ok? E aqui a gente está dando a lei de formação, tá? Então, o 1 é levado nesse cara, o 2 é levado nesse cara, ok? Então, observe o seguinte: nesse caso aqui, quem seria o conjunto imagem da função f, né? Exatamente o conjunto de todas as saídas, né? Então, a gente teria aqui, quem seriam os caras? Menos 0,5, que é a imagem do 1, o 1, o 2, menos 0,25, tá? Vamos colocar aqui um ponto e vírgula aqui para separar, ok? O menos 0,5, ele já estava aqui, né? Então, a gente não repete ele. O 3 e o 5, tá? Então, quando eu falo assim, ó, pensa nesse problema. Achar o máximo de f de x com x no domínio. O que eu estou querendo?
eu estou querendo saber, em essência, o valor máximo desse conjunto. Será que ele existe? Nesse caso aqui, o nosso conjunto imagem, ele tem 6 elementos, então é um conjunto discreto, finito, né? Um conjunto finito, né? Só com 6 elementos. Então, esse máximo é simples de buscar. Qual é o valor máximo desse conjunto? Então, bem razoável aqui, né? É o 5. Então, nesse caso aqui, o 5 seria o valor máximo, né? Ok? Então, esse cara aqui é chamado valor máximo. Então, é o valor máximo que a função assume, tá? E agora, se eu pensasse no mínimo de f de x com x em d, quanto seria? Então, eu vou lá no conjunto imagem e tento achar o valor mínimo, né? Então, o valor mínimo aqui tem menos 0,25, aqui tem menos 0,5, ok? Então, o valor mínimo é menos 0,5, ok? É o valor mínimo daquele conjunto. Como a gente entende, o que é o valor mínimo de um conjunto? É um cara do conjunto que é menor ou igual que todo mundo. O que é o valor máximo de um conjunto? É um cara do conjunto que é maior ou igual que todo mundo. Ok? Sempre lembrar que tem que ser do conjunto, tá? Então, esse cara aqui é chamado valor mínimo. Certo? O valor mínimo da função f no domínio que a gente está considerando, tá? Agora tem umas coisas interessantes, tá? Que só vou anotar aqui, né? Para vocês começarem a pegar já o jeito, né? Esse cara aqui foi o máximo. Aonde ocorreu o máximo? No ponto 7. Então, esse cara aqui, ele é chamado ponto de máximo. É a posição, de certa forma, né? Se você pensar num vetor, suponha que você tem um vetor com 100 elementos. Qual o valor máximo desse vetor? Você vai lá e percorre o vetor inteiro e vê onde ele ocorreu. Vocês devem concordar que, como ele tem 100 entradas, esse vetor, 100 posições, pode ser que esse valor máximo ocorra em várias posições. Então, o valor máximo dele é conhecido e você tem que ver em quais posições está esse máximo, ok? As posições onde o máximo está são chamadas de pontos de máximo, pontos onde ocorre o máximo, ok? Só para a gente tentar entender um pouquinho a notação ou a linguagem desse assunto, tá? Ok? E agora, vamos pegar uma outra caneta aqui, essa verde. Esse cara aqui é o valor mínimo, né? Aonde ocorreu o mínimo? O mínimo ocorreu no 5 e ocorreu no 1. Então, o 1 e o 5 são chamados pontos de mínimo de f no domínio considerado, ok? Então, observe que f de 1 e f de 5 são os valores mínimos da função, certo? E f de 7, o valor máximo da função, ok? Então, mais ou menos para falar um pouquinho de valor máximo, valor mínimo, pontos de máximo, pontos de mínimo, né? Ok? Então, vamos lá. Só seguir um pouquinho, sempre ter cuidado, né? Quando a gente fala em máximo e mínimo de um conjunto, tem conjuntos, por exemplo, que não tem máximo, ok? Tem conjuntos que não tem mínimo. Tem conjuntos que tem máximo e mínimo, né? Por exemplo, se a gente pensasse nesse conjunto aqui, ó. Tá um conjunto na reta, não tem nada a ver com função aqui a priori. Então, conjunto fechado em 0 e fechado em 1, tá? Então, o que é isso aqui? Nos reais, tá? É o conjunto de todos os x em R, tais que o x é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1, né? Esse é um conjunto bem conhecido, né? Quem que seria o máximo desse conjunto? Olha a frase, o que é o máximo de um conjunto? É um cara que está no conjunto, que é maior ou igual que todo mundo. Então, nesse caso aqui, o máximo seria 1, né? Pois o 1 é maior ou igual que x para todo x no intervalo 0, 1, concorda? Então, essa é a frase. Então, o 1 é máximo do conjunto A por causa disso. E o que seria o mínimo? 0, pois o 0 é menor ou igual que x para todo x no intervalo 0, 1. Ou seja, o que essa frase está dizendo? Que se você pegar qualquer cara no intervalo 0, 1, fechado em 0, fechado em 1, então esse cara é sempre maior ou igual que 0. Como o 0 está lá, então o 0 é um ponto, é o valor mínimo do conjunto, é o mínimo do conjunto. Ok? Agora, se eu modificar um pouquinho o conjunto, vamos pegar aqui um outro conjunto B, como sendo isso aqui, ó, 0, 1. O que é esse conjunto? É o conjunto do x em R, tais que o x é maior ou igual que 0 e menor que 1. Nesse caso, o mínimo do conjunto B continua sendo 0, pela mesma razão que antes, porque o 0 é menor ou igual que qualquer cara entre 0 e 1, excluindo 1, né?
Agora, nesse conjunto aqui, o máximo não existe. Por que não existe? Porque o máximo teria que ser um cara do conjunto que fica maior ou igual que todo mundo. Ou 1 não pode ser, porque o 1 não está no conjunto. Então alguém vai dizer o seguinte, professor, pega o 0.9999. Bom, você vai ter que parar, não é? Se você parar, você não chegou no 1. Então, o ponto médio de onde você parou até o 1 ainda está no conjunto e é maior do que esse cara que se deu, que você citou. Tá? Então, esse conjunto aqui, ele não tem máximo. Esse conjunto aqui, ele tem máximo. Esse tem mínimo, esse tem mínimo. Tá? Claro que se eu tirar aqui o 0, esse conjunto passa a não ter mínimo também, pela mesma razão. Ok? Enfim, vamos só voltar à conversa anterior, né? Ou seja, a conversa da sessão é o seguinte, a gente tem uma função f definida no domínio D, o domínio é bem importante nesse problema, né? Para cada x associa f de x, tá? Então, a gente está falando de máximos e mínimos e tudo mais, tá? Então, tem duas definições no nosso livro-texto que são bem importantes, que são as definições de máximo absoluto, mínimo absoluto, certo? Da função no domínio considerado, e também de máximos e mínimos locais, ok? Então, só para chamar a atenção, né? A primeira definição importante aqui é que um número C, no nosso domínio D, né? Aqui dentro, tá? É dito... vamos colocar máximo primeiro. É dito máximo absoluto de f em D, certo? Quando f de c, já que ele é máximo absoluto, né, ele tem que ser maior ou igual que f de x para todo x que você pega lá no domínio D, ok? Então, isso é óbvia a definição, né? Que está dizendo o seguinte, que se você pegar um c aqui, ele, na verdade, desculpa aqui a frase, tá? Na verdade, vamos colocar até em outra cor aqui. É dito ponto de máximo, tá? Por quê? Porque o C é um cara que está aqui, e eu estou dizendo, ó, C no domínio D é dito máximo absoluto de F em D quando F do C for maior ou igual que F de X para todo X em D. Esse máximo absoluto, muitas vezes a gente fala global, máximo global, ok? Então, quando eu falar assim, em máximo absoluto, o máximo global de uma função num certo domínio, eu estou falando exatamente disso, ok? E, claro, esse número aqui, esse valor f de c, é exatamente o valor máximo, né? Ok? O que a gente está dizendo é que o c é o ponto onde ocorre o máximo, ok? Se realmente ele for máximo absoluto, tá? E f de c seria exatamente esse valor máximo, ok? A definição para mínimo absoluto é análoga, ok? Então, a gente diz que c em D é dito um mínimo absoluto quando f de c for menor ou igual que f de x para todo x em D, ok? Então, vocês vão ver lá na definição, é isso que ela está dizendo, perfeito? Por exemplo, um exemplo aqui, né? Se a gente pegar a função f de r em r, que para cada x associa x quadrado, do ponto de vista gráfico, o que a gente tem? Tem x aqui e y, né? Entra toda a reta real, ou seja, entra r e sai o quê? Não sai r, né? Porque você está pegando um real e elevando ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó. Ok? Então, o que a gente percebe de alguma forma? Que entra R e sai os reais positivos, incluindo o zero. Então, parece razoável a gente dizer aqui que o zero... Então, vamos lá. O zero é ponto de mínimo global ou absoluto, né? De F em R. Pois o zero é exatamente F de zero e isso é menor ou igual que f de x, que é o x quadrado, né? Isso para todo x que você entrar, ou seja, que você me der real. Então, para todo x real, o f de x é x quadrado, certo? X quadrado é sempre maior ou igual que zero. Ou seja, o zero nesse caso, o zero aqui, é um ponto de mínimo
E o zero como valor é o valor mínimo assumido pela função, tá? Então, essa função aqui, certo? Ela tem um valor mínimo, que é exatamente o zero. O ponto de mínimo é onde acontece esse valor mínimo, que nesse caso é único, é no zero. Só que essa função é curiosa, né? Ela não tem máximo, tá? Ela não tem máximo global. Por que ela não tem máximo global? Porque se você pegar aqui, ó, aqui no desenho, né? Se você pegar um x cada vez maior, o x quadrado estoura para mais infinito. Então, não tem como ter esse máximo global. Não faz sentido, tá? A gente não diz que o infinito é o máximo global, ok? Não faz sentido. Então, eu acabei de apresentar para vocês uma função que tem um mínimo global, porém não tem um máximo global. Ok? Então, vamos lá. Da mesma forma, tem uma segunda definição, que é exatamente para a gente falar um pouquinho com vocês sobre a linguagem, tá? A linguagem é importante, tá? Essa segunda definição 2 do nosso livro-texto, fala em valor mínimo ou ponto de mínimo e valor máximo ou ponto de máximo, agora local, tá? Então, o que a gente está querendo dizer é, o seguinte, ó, se é dito ponto de máximo local, quando, o que tem que acontecer? O f de c tem que ser maior ou igual que f de x para todo x numa vizinhança de c. Ou seja, isso aqui tem que ser verdade numa vizinhança, vamos colocar aqui o ponto C, suponho que aqui está o eixo X, aqui está o C. O que é uma vizinhança de C de alguma forma, né? É exatamente o intervalinho aberto que o C está lá dentro, ok? Então essa é a garantia que você tem que ter. Você tem que ter um intervalinho aqui em torno do C, certo? O C está lá dentro, no interior dele, certo? E nesse intervalinho, isso daqui é uma verdade. F de C é maior ou igual que F de X, ok? Isso é chamado máximo local. Obviamente que a definição de mínimo local, ponto de mínimo local, né? C vai ser C, o número C vai ser dito ponto de mínimo local quando f de C for menor ou igual a f de x, para todo x numa vizinhança de C, ok? Então aí a gente começou a falar um pouquinho do conceito de ponto de máximo local e ponto de mínimo local. É bem intuitiva a ideia, pensa do ponto de vista gráfico sempre, tá? E claro que nesse caso, como antes, né, o C é dito ponto de mínimo ou máximo local e o f de C é chamado valor máximo ou mínimo local, ok? Então, essas são as convenções, ok? São as definições, né? A nossa linguagem está sendo definida aí, perfeito? Então, vamos só colocar um desenho aqui que ele ilustra bem o que a gente está querendo dizer, tá? Vou fazer um exemplo aqui, tá? Vou colocar aqui eixo X, eixo Y, ok? Vamos supor aqui que você tem intervalinho A, B. Esse é o domínio da função, ok? E vamos só dizer aí o que a função faz, tá? O A aqui ele tem uma imagem, ok? Então a função vai cair, vai subir, vai cair mais e vai fazer isso, ok? Isso aqui seria o f de b, de acordo? Vamos até apagar um pouquinho aqui, melhorar um pouco esse desenho, ok? Então observa aqui o seguinte, aqui eu tenho pontos de máximo e de mínimo local, vamos ver onde eles estão. Esse pontinho aqui, ó, eu vou chamar de C1, tá? Então, o C1 é um ponto de mínimo local, porque se você pegar uma vizinhança do C1 aqui, ó, os valores F desses caras estão sempre maiores ou iguais que C1. Então, o C1 é um mínimo local. Vamos lá, o C1 é um ponto de mínimo local, né? Ó, é claro que o F de C1, ou seja, essa medida aqui, esse valor aqui, é exatamente o valor, esse cara é o valor mínimo local, perfeito? Se a gente olhar agora, vamos pegar um outro ponto, esse ponto aqui, ó, mais ou menos aqui, C2, o que acontece com o C2? O C2 é um ponto de máximo local, ok? A gente tem mais máximos locais? Tem mais máximos locais, vamos lá. Na verdade, tem mais mínimos locais também.
A gente tem um outro mínimo local mais ou menos aqui. Vamos chamar de C3. Então, esse cara aqui também é um ponto de mínimo local. Tá? E agora a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Que o ponto B aqui, vamos só melhorar o gráfico aqui, tentar deixar mais claro isso. Tá. O ponto B, o ponto B, ele também é o máximo local. E aí o cuidado que a gente tem é que, como o domínio da função é só intervalo de A até B, a gente só olha numa vizinhança esquerda. Então, se você pegar esses caras aqui à esquerda, ó, a f deles estão menores ou iguais que f do B, ok? Então, o B também é um ponto de máximo local, assim como o A. O A está aqui, ó. Mesma coisa, a gente vai olhar a vizinhança à direita agora do A, né? E vai observar que os valores de f desses vizinhos sempre ficam abaixo do f de A. Então, o f de A é um valor máximo local e o A é um ponto de máximo local, ok? Então, vamos somar aqui, ó. Então, nesse caso aqui eu tenho três pontos de máximos locais e 2 pontos de mínimo locais. Por que a gente se interessa nos extremos locais? Porque se eu perguntar agora, a função f, ela tem vamos até pegar aqui com uma outra caneta, aqui, uma caneta mais grossa aqui, e vou colocar de vermelho, tá? A função f, ela tem um máximo global? Bom, você vai lá e olha os máximos locais. Então, esse cara e esse cara. Só tem 3 máximos locais. E você vê o maior deles, ok? Parece que aqui, né? Ó, esse cara aqui, né? Ele está maior que esse. E também maior que esse. Então, a gente já percebe que o C2 aqui, certo? O C2, esse cara aqui, é ponto de máximo global da função, certo? E o mínimo global, a gente observa, né? Se você olhar aqui, esse valor mínimo local e esse outro valor mínimo local. Então, esse cara aqui, ó, o C1 vai ser um ponto de mínimo global, certo? E o f de C1 vai ser o valor mínimo global. Perfeito? Nesse caso aí, a gente pode escrever tranquilamente, né? Vamos colocar aqui. O que a gente pode escrever? A gente pode escrever que f de C1, ou vamos só melhorar aqui um pouquinho a redação, tá? Então, a conclusão que eu quero tirar nesse caso aqui, o f de C1 é sempre menor ou igual que f de x, que é sempre menor ou igual que f de C2, para todo x no intervalo AB aí. Ok? Então, o que a gente está dizendo? Que o f de C1 é o valor mínimo, o f de C2 é o valor máximo. O C1 é um ponto de mínimo, o C2 é um ponto de máximo. E observe que f de x fica sempre entre f de C1 e f de C2. Ó. Aqui está o f de C1 e aqui está o f de C2. Tá? Então, os valores de f de x estão sempre entre esses dois caras aí. Tá? Nesse caso, esses extremos globais, mais a continuidade da função, né? Eles acabam me ajudando a encontrar o intervalo, a imagem da função f que eu apresentei para vocês aqui, né? Então, o intervalinho que vai desde f de C1 até f de C2 é exatamente a imagem dessa função. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho a linguagem aí, né? Perfeito? Então, falamos um pouquinho de extremos locais e extremos globais. Quando eu falo em extremo, eu estou falando em máximo ou mínimo. Ok? Então, um exemplo aqui, vamos ver. Essa função aqui, ó, f de r em r, que para cada x associa seno de x, né? Essa função, ok? Vamos colocar aqui x, y. Vou pegar o gráfico dela, mais ou menos isso aqui, tá? Faz lá no GeoGebra, né? Ok, não é um bom gráfico, né? Mas, essa função, ela tem uma infinidade de extremos locais, né? Por exemplo, será que ela tem máximos locais? Aqui é 1, né? Aqui, ó.
Então, observa, ó, esse ponto aqui, ele acaba sendo um máximo local. É um ponto de máximo local. O valor máximo local é exatamente 1. Se você pegar aqui esse ponto aqui, é a mesma coisa. O valor mínimo local é o menos 1. E esse cara é um ponto de mínimo local. Por quê? Porque na vizinhança dele, né, acontece a definição de o que a gente entende por mínimo local. Observe que aqui eu tenho mais um máximo local. Aqui eu tenho mais um mínimo local. E como a função é periódica, certo? Eu tenho uma infinidade de máximos locais e uma infinidade de mínimos locais. Tá? Nesse caso aqui, fica bem simples a gente dizer, né, quem é o máximo da função seno de x quando x está em R? É 1, né? Por quê? Seno de x é sempre, seno de x é sempre menor ou igual que 1 para todo x em R. Então, observa que o 1 é o valor máximo global agora da função seno. E aonde ocorre esse valor máximo global, que são os pontos de máximo global? Numa infinidade de pontos, né? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui mais à frente tem outro, ok? E a gente pode responder isso aqui também. O mínimo, né, de seno de x é menos 1, né? Por quê? Porque o seno de x é sempre maior ou igual que menos 1, ok? Né? Pois o seno de x é sempre maior ou igual que menos 1 para todo x em R, ok? Outro exemplo, se a gente pegar f de x igual a x ao cubo, só que vamos supor que a gente está com o domínio agora todos os reais. Ok? Então, o gráfico é mais ou menos isso, né? Então, parece evidente que essa função, como eu estou fazendo uma busca em toda a reta real, conforme x vai crescendo aqui, x ao cubo vai indo para o infinito. E conforme x vai crescendo em direção a menos infinito, x ao cubo vai indo para menos infinito. Ou seja, nesse caso aqui, a função f, né, não admite máximo e nem mínimo global. E o bacana também, vale, né, reforçar aí que essa função, ela não tem nem mínimo nem máximo local. Por exemplo, esse ponto aqui, o 0, ele seria um mínimo local? Não, porque se você andar um pouquinho para cá, a função cai, né? E máximo local também não, porque se você andar para cá, a função sobe, tá? Então, a função x ao cubo, na reta toda, certo? Se eu fizer uma busca na reta toda, ela não tem nem máximo nem mínimo global, sequer local, ok? Perfeito? Um outro exemplo, tá? Os exemplos, eles ajudam bastante, né? Vamos pegar essa função aqui, ó, f de x como sendo 1 se x for diferente de 0 e 1 sobre x se o x estiver no intervalo 0, 1, ok? Na verdade, essa função f, o domínio dela é o intervalo fechado 0, 1, e a imagem, o contradomínio é a reta toda, ok? Claro que a imagem a gente tem que analisar. Então, para cada x, eu estou associando f de x, tá? Essa função, se vocês fizerem o gráfico lá no GeoGebra, vocês vão perceber o seguinte: primeira coisa, uma das mais importantes, qual o domínio que eu estou interessado? Vai desde o 0 até 1, né? Ok? Agora vamos marcar o ponto aqui, nessa cor azul, tá? Qual a imagem do 0? A imagem do 0, perdão aqui, desculpa, eu errei tudo aqui a função, tá? Perdão, vamos corrigir. Se x for 0, a função tem valor 1, tá certo? E claro que está certo, se o x, vamos lá, perdão, se o x estiver no intervalo 0, 1 e não for 0, então é 1 sobre x. Aquilo que eu escrevi não fazia muito sentido, ok? Então vamos ver agora o gráfico da função, né? A imagem do 0 é 1, então vamos lá, a imagem do 0 é 1, então está aqui. A imagem do 1 é 1 sobre 1, ou seja, é 1 também. Tá? E o que a gente sabe é que se você começar agora a pegar o x saindo do 1 e indo para o 0, o 1 sobre x fica maior que 1. E
Conforme o x vai crescendo em direção ao zero, né? A gente já viu isso em algum lugar, né? O limite, se você pegar um x perto de zero pela direita de 1 sobre x, isso vai para mais infinito, não é? Então, o que a gente está dizendo é que isso aqui está acontecendo. A reta x igual a zero, nesse caso, a reta x igual a zero, seja o eixo y, né? É uma cinta vertical o gráfico da função, porque à medida que eu me aproximo de zero pela direita, os valores estão explodindo para mais infinito. Tá? Nesse caso aqui, vamos fazer uma análise. Será que essa função f, ela admite máximo no intervalo 0, 1? A resposta é não. O máximo não existe. Por que o máximo não existe? Exatamente por causa disso. À medida que o x se aproxima de zero pela direita, né? À medida que o x se aproxima de zero pela direita, 1 sobre x vai para mais infinito. Tá? E o mínimo existe, né? Qual o valor mínimo? É exatamente 1, né? Concorda? A imagem do 1 é 1, a imagem do 0 é 1, e se você pegar x entre 0 e 1, certamente essa imagem vai ser maior que 1. Ok? Então é 1. E isso ocorre onde? O 1 é a imagem do 0 e a imagem do 1 também. Ok? Então a gente diz que o 1 é o valor mínimo absoluto, certo? E ele ocorre nos pontos 0 e 1. Ou seja, esses dois pontos aqui são pontos de mínimo absoluto da função em questão. Perfeito? Agora, olha só, a gente está dando exemplos com funções conhecidas e tudo mais, né? Agora eu queria só jogar, sei lá, apresentar para vocês dois exercícios, vai lá. O primeiro é esse aqui, ó. Suponha que você tem essa função f aqui, definida no intervalo 0,3, certo? Contra domínio em todos os reais. E essa função faz o seguinte, ela pega um x e leva em 3x quadrado menos 12x mais 5, tá? E agora suponho que eu tenho isso aqui, ó. Eu quero saber o máximo de f de x, certo? Com x no 0,3. E quero saber o mínimo dessa função. Tá? Agora o que a gente tem que observar aqui, de alguma forma? Eu tenho uma quadrática, só que essa quadrática agora está restrita ao intervalo fechado e limitado 0,3. Será que esse máximo e será que esse mínimo, eles existem? A gente vai ver daqui um pouquinho que tem alguns resultados aí que garantem que sim, esse mínimo e esse máximo, o valor mínimo e o valor máximo dessa função, nesse domínio aqui, existe. E a gente vai ver uma técnica, uma forma de procurar esses valores aí. Ok? Claro que esse problema ainda é mais simples, porque aqui eu tenho uma quadrática, eu conheço bem essa função, tá? Um outro probleminha, vamos pegar uma função g aqui, também no intervalo 0,3, certo? Também no intervalinho 0,3, só que essa função ela faz o seguinte, ela pega um x e leva aonde agora? Exatamente x dividido por x quadrado menos x mais 1. Ok? Então, agora vem a pergunta, será que esse valor máximo ele existe? Com x no intervalo 0,3? Será que ele existe? E o mínimo, será que existe? Tá? O que a gente vai fazer então? A gente vai ver agora algumas técnicas, ou seja, alguns resultados que vão me garantir que esse problema aqui tem solução e esse problema também tem solução. Isso tudo porque essas duas funções, tanto a f quanto a g, elas têm uma característica especial que a gente gosta. Não só as funções, como o domínio delas. Ok? Então, o que a gente vai querer fazer daqui para frente, né, é tentar buscar condições para a existência de extremos absolutos, ok? Quais seriam as condições na função f e no domínio, de alguma forma dela, para que eu tenha garantia que os extremos absolutos existam, ou seja, valor máximo e valor mínimo absoluto dessa função que eu estou considerando eles existam, ok? Então vamos lá, suponha que você tem uma função f definida no intervalinho AB, certo? Que para cada x associa f de x, ok? Aqui eu já coloquei um domínio bem particular.
esse domínio aqui é fechado e limitado, tá? E uma condição que a gente precisa para garantir a existência desses extremos globais é a seguinte, é o que diz agora o teorema do valor extremo, mais conhecido como teorema de Weierstrass. Ok? Esse teorema do valor extremo diz o seguinte, que se uma função desse tipo aqui, ó, certo? Com o domínio sendo um intervalo fechado e limitado a b, tá? Se uma função, se eu tiver uma função definida num domínio desse tipo aqui, certo? E essa função for contínua, nesse domínio, então, se isso for verdade, então existem, né, valores máximo e mínimo globais de f em AB. Ok? A demonstração a gente não faz, a gente tem no nosso livro texto, ok? Mas de alguma forma é um resultado muito importante e bem intuitivo, tá? O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, você tem um intervalinho A, B, fechado e limitado, isso é bem importante. Se a gente perder essa informação, pode ser que o resultado não seja válido, ok? E o que você sabe é que a minha função vai desde o A, f de A, esse é o f de A, né? Até onde? Até o B, f de B, de forma contínua. Não tem quebras no gráfico, né? Então, observa, se isso for... Vamos mudar aqui um pouquinho a forma da função, para induzir vocês a pensarem. Vou mudar um pouquinho mais. Tá? Então, a minha função ela vai desde o A, f de A, até o B, f de B de forma contínua. Então, o gráfico fica uma curva aí conexa, né? Ele não quebra, ele não desconecta, ok? O que o teorema de Weierstrass diz, o teorema do valor extremo diz pra gente, é que se a função for contínua nesse intervalo fechado limitado, sempre existem máximos e mínimos globais dela no intervalo considerado, ou no domínio considerado, tá? Claro que a gente não está dizendo o caminho para buscar esses caras, mas o que o teorema está dizendo é que existem esses caras, ok? Claro que a gente vai querer definir um algoritmozinho para tentar buscar, tá? Uma coisa que vocês devem observar é que eu falei bastante, tá? Até para situar um pouquinho vocês com a linguagem da sessão, né? A sessão ela fala um pouquinho de problemas de otimização, né? Otimizar uma função, ou seja, maximizar e minimizar uma função num certo intervalo. Mas em momento algum eu falei derivada ainda, né? Então a derivada deve aparecer como uma ferramenta importante, ok? Então, sempre lembrar, o resultado, f contínuo no intervalo fechado e limitado a b, então você tem garantia que existe máximo e existe mínimo daquela função naquele intervalo. Então, se a gente voltar para cá, essa função f aqui, definida desse jeito, né, o intervalo aqui fechado e limitado. A função é um polinômio, né, para cada x associa isso aqui. Contínuo, ok? Já que é contínuo, intervalo fechado e limitado, então esse cara existe e esse cara existe. Resta a gente buscar eles. Ok? Agora, se vocês olharem essa função aqui, esse intervalinho aqui, fechado e limitado. Agora, uma dúvida que vem aqui é o seguinte, eu estou dividindo um polinômio de grau 1 por um polinômio de grau 2. Divisão de polinômios ou divisão de funções contínuas é contínua nesse caso? Na verdade, é contínua onde está definido. Tá? A dúvida que a gente tem que... O que a gente tem que cuidar é se esse cara aqui não é zero em algum... Se esse cara se anular em algum ponto desse intervalo, eu perco a continuidade. Aí eu teria problema. Tá? Uma coisa importante aqui, quem fez um ensino médio mais reforçadinho, né? Se vocês olharem essa função aqui, ó, a função que para cada x associa x quadrado menos x mais 1. Lá no ensino médio a gente aprendia a calcular o discriminante, que era o delta, né? Que era o b quadrado menos 4ac. Então, nesse caso aqui seria, quem é o b, né? É menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, ou seja, é 1 menos 4, ou seja, é menos 3, ou seja, é negativo. Então, no ensino médio, a gente aprendia que se o discriminante for negativo, então a função não tem raiz real, ok?
O que significa dizer que essa função não tem raiz real? É que essa quadrática com concavidade para cima, né? Ela está toda acima do eixo x. Entenderam? Então, se o delta é negativo, então essa função aqui, ela não tem raiz real. Como a concavidade dela aqui é positivo, né? Mais 1, né? Está toda para cima, então o gráfico disso aqui, se você for analisar, ele está todo acima do eixo x. Ou seja, isso daqui, ó, nunca é zero. Na verdade, isso aqui é sempre positivo. Pronto. Função contínua, no intervalo 0,3, dividido por função contínua. Vai ser contínua onde está definida. Como essa função nunca se anula na reta toda, ela não vai se anular nesse intervalinho. Logo, essa função aqui vai ser uma divisão de contínuas nesse intervalo, ok? E nunca, e sempre está definida, né? Ela está bem definida naquele intervalo, porque esse cara aqui nunca é zero. Então, a função g também é contínua. Então, pelo teorema de Weierstrass, ou teorema do valor extremo, certo? Esse valor máximo e esse valor mínimo existe, tá? Então, a essência do teorema é f contínua no intervalo fechado limitado. Então, sempre tem extremos locais. Fechado? Tá? Cuidar aí, né? Até fazer um exemplo rápido aqui. Se a gente pensar nessa função g aqui, de 0 mais infinito em R, para cada x, associa x. Observa, essa função aqui, que para cada x associa x, é contínua nesse intervalo aqui. O problema é que esse intervalo aqui não é nem fechado, esse intervalo aqui não é limitado. Tá? Então, observe que nesse caso aqui, apesar da função ser contínua no domínio, eu estou perdendo a característica do intervalo ser limitado. Nesse caso aqui, não existe o máximo da função g de x, né? Com x pertencente a 0 mais infinito. Por que não tem esse máximo? Porque à medida que o x vai crescendo em direção a mais infinito, g de x é o próprio x. Então, ele cresce a mais infinito, então não tem máximo. Tá? Claro que nesse caso aqui existe o mínimo de g de x, né? Quando x tende a 0 até mais infinito. E nesse caso, quem seria esse mínimo? O zero. Ok? Porque o zero, que é o g de 0 nesse caso, é menor ou igual que x para todo x nesse domínio. Ou seja, né? Vamos colocar assim, esse mínimo é igual a 0, que é igual a g de 0, certo? Pois o 0, que é o nosso g de 0, é menor ou igual que, vamos colocar aqui x, certo? Que é igual a g de x para todo x no domínio considerado. Ou seja, vocês percebem como que a linguagem é importante, ok? Então, está dizendo para a gente que o 0 é menor ou igual que g de x para todo x naquele intervalo, que é o domínio da função. Então, o zero é o valor mínimo global. Aonde acontece? No zero. Então, o zero também é o ponto de mínimo global. Ok? Então, tá ok. Perfeito. Se a gente for nessa linha de exemplos, né? Pega uma outra função f, agora de 0, 1 em R, que para cada x associa 1 menos x. Certo? Bom, essa função aí, a gente pode até pensar em fazer o gráfico dela, né? E sempre ter cuidado de uma coisa, vamos colocar de outra cor, inclusive, o domínio. Tá? O 0 não está no domínio, o 1 está no domínio. Tá certo? Então, aqui está o 0, não está, o 1 está. E todo mundo entre 0 e 1 está também. Tá? E como que é o gráfico? Exatamente uma reta de inclinação menos 1, né? Que no ponto 1 vale 0 e no ponto 0 vale 1. Então, exatamente essa reta aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui está aberto. Tá? Perfeito? O que acontece com essa função? Primeiro, essa função é contínua nesse domínio, ok? Porque essa função é um polinômio de grau 1, é uma reta, ok? Agora, uma coisa que a gente observa é o seguinte, que para todo x aqui, você tem essas imagens aqui, ou seja, todo esse intervalinho aqui é varrido, perfeito? O domínio é o 0, 1, ó,
eu não tenho intervalo fechado aqui, isso é um problema. Eu não posso usar o teorema de Weierstrass, ok? Porque a função é contínua, ok? Mas o intervalo não é fechado. Ele é limitado, porém não é fechado. Tá? Então, será que teria máximo ou mínimo nesse caso? Claro que se as hipóteses não são verdadeiras, pode ser que tenha. Mas também pode ser que não tenha. Eu não posso garantir que tem. Tá? Nesse caso aqui, o conjunto, vamos lá, o conjunto imagem da função f, né? Quem que é o conjunto imagem aqui? Observa que o zero está na imagem. Por que o zero está na imagem? Porque f de 1 é zero. E conforme você vai varrendo aqui, você vai varrendo esse intervalo aqui. Só que o 1 não está, né? Vamos lá. O 1 não está na imagem. Então, o que a gente tem aí é que o conjunto imagem dessa função é exatamente o intervalo 0, 1, fechado em 0 e aberto em 1. Então, a gente conclui que não existe o máximo de f de x com x em 0, 1. Por que não existe? Porque esse conjunto não tem valor máximo. O 1 não está no conjunto, ok? Então, a gente não pode dizer que ele é valor máximo. E o mínimo de f de x com x pertencente a 0, 1 é 0. Certo? Então, esse é o valor mínimo e não tem máximo. Então, esse cara é o valor mínimo. Aonde ocorre esse valor mínimo? No ponto 1. Então, o ponto 1 é ponto de mínimo. Ok? Bom, toda essa conversa aí, a gente está falando bastante sobre o problema de achar máximo e mínimo de uma função num determinado intervalo, ou num determinado domínio, né? E estamos aí aprendendo um pouquinho a linguagem, tá? Agora, olha só, a gente vai agora tentar migrar, ou seja, vai direcionar nossa conversa agora para um algoritmo para... Se a gente sabe que existe o valor máximo e o valor mínimo de uma função num determinado intervalo, né? Como encontrar esses caras? Então, vamos supor o seguinte, ó, tá? Suponha que você tem uma função f definida no intervalo fechado e limitado AB, que para cada x associa f de x, e suponha que essa função é contínua em todo o domínio. Certo? Então, o teorema de Weierstrass diz que existem esses dois valores aqui. O máximo de f de x com x em AB e o mínimo de f de x com x em AB. O que a gente quer fazer agora? A gente quer tentar achar esses caras agora. Eu conheço a f e conheço o intervalo fechado limitado a B. Então, eu gostaria de achar esses caras. Como que eu faço? Tá certo? Então, uma primeira conversa que vem é o famoso aí, teorema de Fermat, famoso na área, né? O teorema de Fermat diz pra gente o seguinte, você observe que até agora o papo derivado não aconteceu ainda, tá? Então, o teorema de Fermat diz pra gente o seguinte, suponha que f é uma função que tem máximo ou mínimo local num determinado ponto C. Então, suponha que a f tem máximo ou mínimo local num certo ponto C. Vamos tentar fazer um gráfico aqui, tá? Só para a gente ilustrar um pouquinho. Então, vou colocar aqui x, y. Então, suponha que o C está aqui. Tá? O que significa ter um máximo local aqui? Que o gráfico, vou colocar aqui, o gráfico no ponto C ele poderia ter essa cara aqui, ó. Alguma coisa aqui, né? Isso seria uma característica de máximo local. Ou, se fosse mínimo local, vamos trazer para cá, alguma coisa assim. Só que é claro também que o gráfico não precisa ser bonitinho assim, ele pode ser assim, ó. Tem uma quina ali. Aí a gente já começa a falar, ó, uma característica desse tipo também caracteriza máximo. E a mesma coisa aqui, ó. Tipo uma função módulo, né? Também caracteriza mínimo local. Então, a situação aqui, gráfico em vermelho, eu estaria supondo derivabilidade da função no ponto C. Em verde, eu estou supondo que, apesar de ser um extremo local, o C ser um extremo local, um ponto extremo local, né? Ponto de extremo local, certo? A função não teria derivada. O teorema de Fermat diz o seguinte, vamos completar ele.
Se a função f tem máximo ou mínimo local em C, ou seja, eu tenho uma característica desse tipo. Agora, e a derivada no ponto C existe? Opa, então o que eu faço? Essa opção verde aqui está fora de cogitação, porque a derivada no ponto C existe. Ok? Então eu tenho uma função que ela tem um extremo local em C, ou seja, ela tem um máximo local ou um mínimo local em C, só que no ponto C eu tenho a derivada, certo? Vocês saberiam dizer, então, quanto seria a derivada? Se vocês olharem o desenho aí. Então, f tem máximo ou mínimo local em C, e a derivada no ponto C existe. O que a gente pode concluir? O que parece óbvio, né? Que a derivada nesse ponto é zero. Ok? Então, isso está dizendo para a gente o seguinte, que se a f tem um extremo local num ponto C, ou seja, ela tem um máximo ou mínimo local em C, e a derivada nesse ponto existe, então a derivada é zero. Ok? Claro que depois a gente vai ter que cuidar com esse resultado, mas esse resultado vai implicar num algoritmo para a gente. Tá? Esse resultado é um resultado que também no nosso livro tem a demonstração, se alguém se interessar. Ok? Mas a gente vai interpretar o resultado e vai usar ao nosso favor para tentar resolver esse problema. Onde que estava o problema? A gente vai tentar resolver... Não, o problema está na mesma seção, né? Ok. Esse é o problema aqui. Ou seja, o que eu estou supondo aqui? Ó? Se a f estiver definida no intervalo fechado limitado e for contínua, então esses caras aqui existem. Tá? Aqui eu já estou pedindo um pouquinho mais, ok? Mais do que continuidade, tá? Em alguns pontos, que aí no caso seria a derivabilidade. Tá? Agora, o teorema de Fermat aí tem que ter cuidado com algumas coisas, ok? Vamos ver os cuidados que a gente tem que ter. Então, cuidados, tá? Primeira coisa, se a gente considerar aqui a função f definida desse jeito, f de x igual a x ao cubo, ok? Vamos ver o gráfico dela. Só fazer um desenho aqui porque eu preciso dele. Tá. A gente já aprendeu um pouquinho atrás que a derivada da função x ao cubo é 3x quadrado. Tá? Se você igualar isso a zero, quais são os pontos do domínio da função, certo? Que tem derivada nula. É o próprio x igual a zero. Então, olha só. O ponto zero é um ponto que a f' nele existe e é zero. Então, eu posso concluir que esse ponto é um extremo local? A partir do teorema de Fermat? A resposta é não. Por quê? Porque o teorema de Fermat diz o seguinte para a gente. Se isso for verdade, então você conclui isso. Certo? Agora, se isso for verdade, eu posso concluir isso? Então, observa, naquele caso ali, f de x igual a x ao cubo. Certo? f de x igual a x ao cubo. Vamos colocar ele aqui do ladinho. f de x igual a x ao cubo. O que acontece com a derivada dessa função no ponto zero? É zero. Ou seja, a derivada existe. Então, eu vou concluir que a f tem um máximo ou mínimo local em C. Não pode. Certo? Aí você está usando, na verdade, a recíproca do teorema. Não pode. O que a gente está dizendo é o seguinte. Se isso for verdade, então isso é verdade. Então, essa informação implica nessa informação aqui. O que eu acabei de falar para vocês é que se a derivada for zero num ponto, então você não tem garantia de extremo local naquele ponto. Então, isso é um cuidado que tem que ter. Perfeito? Mas, mesmo assim, esse resultado do teorema de Fermat vai ser útil para a gente. Tá ok? Um outro exemplo, para a gente ter cuidado aí. Tá? Se a gente pegar um cuidado número 2 aí, f de x igual a módulo de x. Ok? Então, vamos ver aqui o que acontece com a função módulo. Função contínua na reta toda, ok? Se vocês olharem o ponto zero, ele é um ponto de mínimo global da função, certo? E a derivada nesse ponto? Então, o ponto zero é um ponto de mínimo global. E a derivada? A derivada não existe. Então, a gente sabe que zero é ponto de mínimo global
de f, ok? Então, o zero é um extremo global da função, na verdade ele é um extremo local, ok? O zero é um extremo local, ok? Eu usei global porque ele é global mesmo, tá? Mas em particular, se ele é um extremo global, ele é local, tá? Então, o zero é um extremo local de f, e o que a gente percebe aqui é que f' de zero não existe, né? Então, o que isso tem de problema com relação ao teorema de Fermat? Nada. Porque o teorema de Fermat, o que ele diz pra gente? Ele diz que se a função f tem um extremo local num ponto e a derivada existe, então a derivada é zero. Nesse caso aqui, você tem uma função f que a derivada no ponto zero não existe. Então, a gente não está relacionando nada com nada do ponto de vista de Fermat, ok? Mas observe, a derivada no ponto zero aqui não existe e o ponto zero é um mínimo global, ok? Então, essa conversa toda aqui, ela vai me levar a uma conclusão, tá? E essa conclusão aqui que eu vou falar para vocês aqui. Existem alguns pontos no domínio da função que a gente chama de pontos de interesse. Quando a gente está pensando em buscar extremos, né? Eu tenho uma função f definida num certo intervalo e eu estou tentando buscar máximos e mínimos, né? Então, o que a gente vai procurar, né? Então, tem aqui uma função f. Vamos deixar o d aqui meio genérico, ok? Não é necessariamente o intervalo AB fechado limitado, ok? E eu estou interessado em buscar extremos, ok? Então, quem são os pontos relevantes que eu vou tentar buscar? Pontos onde a derivada é zero são pontos relevantes. Por que são pontos relevantes? Por causa disso aqui, ó. Tá certo? Ou isso aqui. Aqui está derivada, de acordo? Derivada zero são pontos relevantes. Claro que alguém pode dizer, professor, mas isso aqui também a derivada é zero. Tá? Então, aqui eu tenho a derivada zero. E esse ponto aqui não me interessa muito, né? Aqui me interessa porque eu teria um mínimo local. E esse cara aqui interessa porque eu tenho um mínimo local. E aqui eu não tenho. Então, por isso que a gente está falando, é ponto de interesse. Não significa que é um ponto que a gente vai curtir muito, tá? Ele é um ponto de interesse, tá? E outros pontos de interesse são pontos onde a derivada não existe. Por que esses pontos são interessantes também? Exatamente por causa disso aqui, ó. Um ponto desse tipo, a derivada não existe. Um ponto desse tipo, a derivada não existe. Alguém poderia reclamar, professor, mas eu poderia ter alguma coisa assim, ó. Tem uma quina aqui, né? E aqui eu não tenho extremo. Ok. Nesses dois casos eu teria extremo, né? Porém a derivada não existe. Nesse caso aqui, eu não teria extremo. E a derivada não existe também. O fato aqui importante é o seguinte. O fato importante, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Se você pensar nos pontos C, lá no domínio da função f, tais que ou a derivada é zero, ou a derivada não existe, certo? Por que esses pontos são interessantes? Porque esses pontos são exatamente os candidatos a extremos, certo? Então, olha só, eu vou até colocar aqui o conectivo aqui, que é importante, né? Estou interessado em pontos C no domínio da função, tais que a derivada é zero ou a derivada não existe. Esses pontos são pontos bem importantes. Por quê? Se você negar isso, qual é a negação disso? Né? Vamos colocar aqui. Qual é a negação disso aqui, dessa frase? Quem está estudando um pouquinho de lógica aí, né? Negação da frase. Derivada não ser zero e derivada existir. Parece ser redundante, né? Então, se a derivada não for zero e, claro, existir, perfeito? Então, o que a gente garante? Então, eu estou negando essa informação aqui, né? A negação é isso, a derivada não ser zero e não existir. Aí que vem o teorema de Fermat, certo? Com a sua informação. O que o teorema de Fermat diz pra gente, né? Vamos colocar aqui, do ponto de vista lógico, né? Eu vou apagar aqui, tá? Vamos pegar esse cara aqui, ó, e chamar isso de proposição P. Então, f tem máximo ou mínimo local em C. E f' de C existe. Então,
Q. Quem é o Q? É o que a gente chama de tese, tá certo? Do ponto de vista lógico, falar isso aqui é equivalente a falar isso aqui. Que a negação de Q implica na negação de P. O que isso está dizendo? Qual é a negação de Q? Que a derivada no ponto C não é zero, certo? Bom, qual é a negação disso aqui? Então, f tem extremo local e derivada é zero. Então, e derivada existe. Então, qual seria a negação? Derivada não existe ou isso aqui é verdade, certo? Agora, observa, eu estou considerando os pontos C na minha discussão, que a derivada ou não é zero ou não existe, certo? Se a derivada ou não é zero ou não existe, o que eu tenho certeza? Que essa frase aqui não pode ser verdade, ou seja, o f não tem extremo local em C, ok? Então, o que a gente está querendo dizer aqui, em resumo, né? Esses pontos aqui, eles são interessantes, porque esses pontos me dão candidatos a extremos locais. Pontos que não satisfazem isso, são pontos que satisfazem isso, que a derivada ou não é zero, que a derivada existe e não é zero. Só que, se a derivada existir e não for zero, pelo teorema de Fermat, o que a gente tem? Que o ponto não pode ser um extremo local. Então, você está interessado só nos outros, ou seja, quem são os outros? São esses caras aqui. Pontos onde a derivada é zero ou ela não existe. Tá? Esses pontos, eles são tão importantes nessa conversa, nesse contexto, que a gente chama esses pontos de pontos críticos. Pontos ou números críticos de uma função. Tá certo? Então, vamos lá. O que são os números críticos de uma função f, né? É o conjunto de todos os x no domínio da função, tais que a derivada nesse ponto ou é zero, ou a derivada nesse ponto não existe. Certo? Esses caras aqui, pontos onde a derivada é zero ou a derivada não existe, são candidatos a extremos. Por que são candidatos a extremos? Porque a derivada ser zero ou não existir naqueles pontos não garantem que ele seja extremo. Ok? Então, por isso que a gente tem que verificar. Por isso que eles são candidatos a extremos. Agora, se a derivada existir num ponto x e não for zero, então não é extremo, pelo teorema de Fermat. Ok? Então, essa parte interessante, que quando você vai resolver um problema desse tipo aqui, eu tenho uma função f definida num certo domínio D. Para cada x, associe f de x. Se o meu problema é tentar achar máximo e mínimo de f, né, nesse intervalo, nesse domínio, o que a gente vai fazer inicialmente? Se eu tiver algumas características de derivabilidade da função, eu vou tentar buscar esses caras aqui, ó, porque eles são candidatos. Ou esses caras aqui, porque às vezes eu não tenho derivada naquele ponto. Suponho que eu tenho uma função contínua, mas eu não tenho derivada num determinado ponto. Como se ali tivesse uma aqui, né? Então, esses caras são pontos que me interessam. Ok? Talvez essa conversa é um pouco confusa, mas fazendo o exercício você vai ver que as coisas se encaixam bem. Tá? Isso tudo para dizer o seguinte, aí é o resultado principal da sessão, tá? Que é um algoritmo, tá? Um algoritmozinho chamado método do intervalo fechado. Tá? O que diz o método do intervalo fechado? Suponha que você tem uma função f definida num certo intervalo fechado limitado a b, tá certo? E essa função f é contínua em AB. Perfeito? Então, o teorema de Weierstrass, ou o teorema do valor extremo, ele diz que existe máximo e mínimo, tá? Então, o método te dá uma estratégia para você, te dá um algoritmo, né? Primeira coisa, o que ele diz para você encontrar? Encontrar os valores, ou os números, ou os pontos, né, críticos
de f no intervalo, aqui é uma coisa bem importante, tá? No intervalo, observe que eu estou extraindo aqui, é o intervalo aberto, AB. Então, eu vou buscar os valores críticos da função f no interior do intervalo fechado AB, ok? Fiz isso, então quem são esses caras aí? São os pontos onde ou a derivada é zero ou ela não existe, certo? Depois, o que eu faço? Qual seria o segundo passo? Esse passo 1 é o mais importante. O segundo passo, eu calculo f de A e f de B. E o terceiro passo, aí é uma frase, vou resumir ela para vocês. Eu tenho f de A, eu tenho f de B. Você pega os valores críticos da função e calcula a função, certo? Nesses valores críticos. Então, o terceiro passo é você encontrar o maior valor das etapas 1 e 2 e o menor valor das etapas 1 e 2, certo? Aí você estaria encontrando máximo absoluto, o máximo global, e mínimo absoluto, ou mínimo global da função no intervalo. Ok? Às vezes um pouco confuso, né? Mas, novamente, exercícios é o que a gente precisa fazer, tá? Então, já vou começar com aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês um pouco atrás, né? Suponho que você tenha a minha função f aqui, que está definida agora no intervalo fechado ilimitado 0,3 em R, ok? E para cada x, ela está associando 3x² menos 12x mais 5. Perfeito? O que eu sei aqui? Então, a minha função f, que é um polinômio de grau 2, ou seja, contínua, no intervalo fechado limitado 0,3. Se vocês colocarem lá no GeoGebra, tá? GeoGebra, você define assim, f de x igual c, né? Aí tem que ver, né? Se x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Tem que ver se a sintaxe é essa mesma, tá? Então, vale quanto? 3x² menos 12x mais 5. Então, o que o GeoGebra vai apresentar para vocês? O gráfico dessa função nesse intervalinho aqui. Então, você vai lá e vê mais ou menos qual seria o valor máximo e qual seria o valor mínimo. Tá? O que eu vou fazer aqui agora é executar o procedimento sem ver nada com apoio computacional, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer, então, primeiro? Verificar se as hipóteses aí do nosso teorema do valor extremo estão ok, né? Então, estão, né? Função contínua, intervalo fechado limitado. Então, tem máximo e tem mínimo. Agora, nós vamos lá no algoritmo, tá? O nosso algoritmozinho. Primeiro passo, números críticos. Ou seja, eu tenho que pensar nesse problema aqui, ó. F' de x igual a 0 ou F' de x não existe. Ok? Esse problema aqui eu já posso cancelar ele, porque essa função tem derivada sempre. Então vamos lá. Quanto que é a derivada dessa função? Agora vem a parte da gente entender a inclinação de uma função, né? Ou seja, um número crítico nada mais é do que um ponto da função cuja inclinação é zero, ou seja, cuja tangente é paralela ao eixo x, ok? Tangente horizontal. Quanto que é a derivada, então, dessa função? Derivada aqui. Derivada 3x², 6x menos derivada do 12, né? 12x, perdão, é 12, mais a derivada do 5 é zero. Então, observe que a derivada, nesse caso, deu 6x menos 12, que dá para colocar o 6 em evidência, x menos 2. E daí a pergunta, quando que isso é zero? Quando x for 2. Então, olha só, eu tenho meu intervalinho lá, x, aqui está o 0, aqui está o 3. Eu estou buscando o valor máximo e o valor mínimo dessa função nesse intervalo aqui. Certo? Quando eu busquei a derivada igualei a zero e achei que o 2 é o ponto onde a derivada é zero, eu peguei lá e marquei o ponto 2. Toda a conversa que a gente teve até agora nos diz o seguinte, que o valor extremo nesse intervalo fechado limitado, já que a função é contínua, ele existe.
Como eu já achei os números críticos, na verdade só tem um número crítico, que é o ponto 2, então, o máximo absoluto global e o mínimo absoluto global, ele se encontra em um desses 3 pontos. Ou seja, o meu campo de busca, que era em todo o intervalo 0, 3, agora ficou nesses 3 pontos apenas. Por isso que é bem comum agora, a segunda etapa, a gente fazer assim, tá? Fazer como? Quem são os pontos que me interessam? O 2 é o ponto crítico. E agora inclui os extremos, né? Por razões óbvias, né? Que nos extremos a função pode não ter derivada nula, mas ele pode ser extremo, tá? Ó, lembra dessa conversa aqui, ó. Suponho que aqui você tem o 0 e aqui você tem o 3, ó. Suponho que você tem um gráfico assim. Perfeito? Então, aqui você tem o mínimo, a derivada é 0. O máximo está aqui, a derivada aqui é para a esquerda, né? Mas não é 0. Mas ele continua sendo o máximo, ok? Então, por isso que a gente inclui os extremos, tá? Então, aqui eu tenho x e aqui eu vou fazer f de x. Ok? E daí vamos ver se a gente faz a continha direitinho aqui, né? Então, se você pegar o x igual a 2, né? Quanto que dá essa conta aqui? Ok? Então, eu tenho 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Então, vou colocar aqui, 12. Menos. 12 vezes 2 é 24. 24. Vamos lá. 24 mais 5. Então, quanto deu? Aqui eu tenho menos 12 mais 5, eu tenho menos 7. Ok? Se as minhas contas estiverem corretas, né? Então, 3 vezes 4 é 12, menos 24 é menos 12, mais 5 deu menos 7. Isso está dizendo que a nossa função no ponto 2, ela vale menos 7. A imagem do 0 é fácil, né? É 5. E a imagem do 3? 3 vezes 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 9, ou seja, 27. Vamos lá. 27 menos, agora 3 vezes 12, 36. Então, menos 36 mais 5. Se você pegar 27 somar 5, dá 32, menos 36 dá menos 4. Qual é a conclusão? A conclusão é que no ponto 2 a função vale menos 7, no ponto 3 ela vale menos 4 e no ponto 0 ela vale 5. E para todos os outros ela vale algo entre menos 7 e 5. Ok? Então aí a gente já chegou à seguinte conclusão. O que é o menos 7? O menos 7 é valor mínimo global. Aonde ocorre esse valor mínimo global? No ponto 2. Então, ponto 2 é ponto de mínimo global. Certo? E agora o que mais que eu posso concluir? O 5 é o valor máximo global. E ele ocorre no 0. Ponto de máximo global. Tá? Então, observem, quando vocês colocarem o gráfico dessa função lá no GeoGebra restrita a esse intervalo, vocês vão observar exatamente isso. Aqui no ponto 0 está valendo 5, certo? Essa função ela deve fazer exatamente isso aqui, ó. Vale 5, lá no 2 é menos 7 e começa a subir. É uma quadrática, tá? Então, vamos tentar fazer um desenho aqui por cima das minhas continhas, né? Então, aqui ela vale 5, ela deve descer uma quadrática, aqui ela está menos 7, ok? E aqui no 3 ela vale menos 4, e ali ela morre. Então, aqui, isso aqui é para ser uma quadrática, tá? Uma parábola. Não está bom o desenho, mas é isso que vocês observam. Então, nesse ponto a derivada é 0, é um número crítico, ok? Então, é um candidato a extremo global. O ponto 3 e o ponto 0 por serem extremos do intervalo. Então, eles sempre têm que entrar na conversa. Beleza? Agora, vamos fazer para fechar, vamos pegar a outra função, g, no mesmo intervalinho, 0,3, para cada x, associa x dividido por x² menos x mais 1. Ok?
Já observei com vocês antes que essa função g, né, definida nesse intervalo fechado limitado e definida desse jeito, ela é contínua, porque esse polinômio nunca é zero. Na verdade, esse polinômio é sempre positivo na reta toda, em particular no intervalo fechado limitado 0,3. Então, contínuo na reta toda e sempre positivo, contínuo sempre na reta toda. Isso dividido por isso, então essa divisão vai estar definida, vai estar super bem definida em toda a reta. Então, essa divisão é contínua na reta toda. Tá? Então, eu tenho certeza que, pelo teorema de Weierstrass, né, eu tenho certeza que esse máximo no intervalo 0,3 existe. E eu tenho certeza que o mínimo no intervalo 0,3 também existe. Desculpa, eu falei existe, mas aqui não existe. Ok? Então, o que a gente quer? A gente quer buscar esse máximo e quer buscar esse mínimo. Algoritmo de novo. Primeiro, achar os pontos onde a derivada é zero ou não existe. Ok? Então, o que a gente vai fazer inicialmente? São os números críticos, né? Deriva. Primeiro derivar. Como que deriva isso aqui? Regra do quociente, né? x² menos x mais 1, então denominador ao quadrado. Denominador sobe. Multiplica pela derivada do numerador. Derivada do x aí é 1, né? Menos numerador vezes derivada do denominador, que é 2x menos 1. Perfeito? Então, vamos lá agora. Como que a gente escreve isso aí? Então, eu tenho aqui x² menos 2x², ou seja, menos x². Ok? Agora, observe que aqui eu tenho menos x vezes menos 1, dá mais x, e aqui eu tenho menos x. Então, eu posso cancelar esse cara com esse cara aqui. Perfeito? E o que sobrou? Sobrou 1 vezes 1. Então, mais 1. Vamos voltar na mais 1. Dividido por x² menos x mais 1 ao quadrado. Então, a derivada é dada por isso. Isso está bem definido? Sim, está bem definido, porque a gente já viu antes que esse cara aqui é sempre positivo. Nunca dá zero ou negativo. Então, isso aqui é sempre positivo. Ao quadrado não tem como dar zero. Então, isso está dizendo que essa função ela tem derivada dada por isso em toda a reta. Então, essa função aqui é derivável em toda a reta. Em particular, no intervalo 0,3, aberto em 0 e aberto em 3, né? Que é onde a gente está procurando os números críticos. Agora, o que eu faço? Eu igualo isso a zero. Né? Quando que isso é zero? Problema simples, né? Um quociente dá zero se o numerador der zero. Então, isso implica que, ou isso é equivalente, nesse caso, é dizer que 1 menos x² tem que ser zero. E isso é equivalente a dizer que x² tem que ser 1. E isso implica que o x igual a 1 ou o x igual a menos 1. Tá? O que isso está dizendo para a gente? Que essa função, se vocês plotarem o gráfico dessa função no GeoGebra, na reta toda, você vai perceber que no ponto 1 a derivada é zero, tem inclinação horizontal, a curva, né? E no menos 1 também. Só que, como a gente está fazendo busca no intervalo 0,3, esse cara aqui a gente desconsidera. Tá? Então, esse cara aqui desconsidera. E olha como o problema agora ficou simples, né? Velha história de antes, né? Aqui eu tenho x, g de x. Quantos números críticos me interessam? Só um, que é 1. E agora resta o 0 e o 3, que são os extremos. Agora eu preciso fazer quanto que é o g no ponto 1. G de 1. Numerador é 1. E denominador? 1 menos 1 dá 0, então dá 1. Então, g de 1 é 1. Quanto que é g de 0? É 0, né? Porque tem o 0 dividido por 1. E agora o g de 3. Perdão. G de 3. Quanto que é o g de 3? Aqui eu tenho 3. 3 ao quadrado é 9, mais 1 é 10, menos 3 é 7. Então, aqui eu tenho 3 sétimos.
Observa, essa função g definida desse jeito, a gente falou que o denominador é sempre positivo, na reta toda, em particular no 0,3. O numerador, no 0,3, é sempre não negativo, porque esse x é sempre um cara entre 0 e 3, incluindo 0 e incluindo 3. Então, estou dividindo um cara não negativo por um cara positivo. Então, as respostas são sempre positivas. Não pode dar zero, então são sempre não negativas. Tá? Nesses 3 pontos aqui, que são os candidatos a extremos globais, eu tive essas respostas. Então, novamente, quem é o máximo? Qual o valor máximo atingido pela função no intervalo 0,3? É 1, porque 3/7 é menor que 1, né? E qual o valor mínimo? É o 0. Então, esse aqui é o valor mínimo global. Esse daqui é o valor máximo global. Ok? Então, valor máximo global, ponto de máximo. Valor mínimo global, ponto de mínimo. Tá? Uma coisa bem interessante, né, que a gente consegue escrever, então. A g de x é sempre maior ou igual que 0 e sempre menor ou igual que 1, né? Ok? Então, a minha função g, se as contas estiverem todas certinhas, tá, gente? A função g, ela pega o intervalo 0,3 e leva no intervalo 0,1. Tá? Aqui daria até para dizer que a imagem da g é o intervalo 0,1, porque a função g é contínua. Então, ela vai pegar esse intervalo 0,3 aqui e vai levar ele no intervalinho 0,1. Perfeito? É isso aí, gente. Talvez eu faça um vídeo, ou vou fazer um vídeo com exercícios sobre a seção, tá? Mas é isso que a gente tinha. Um vídeo um pouco longo, mas eu queria explicar bem essa forma da gente tentar buscar extremos locais, né, globais de uma função dada. Ok?